Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. Estou aqui com Viviane Fialho, aprovada para juíza no TJ do Maranhão. Em breve tomará posse. E a gente vai conversar aqui um pouquinho, né, Viviane, sobre a importância da lei seca em provas discursivas. Exatamente. Viviane, é realmente muito importante a lei seca em prova discursiva? Com certeza. E eu só fui descobrir isso quando eu estava já na segunda fase. Oi, eu quero exemplos práticos, porque eu vi uma postagem sua que eu vou compartilhar aqui, tá? E a gente vai comentando essa postagem, porque você vai falando tanto os aspectos relacionados à importância da lei seca em prova discursiva, como também o aspecto prático, que sua postagem foi muito interessante. Vou compartilhar aqui e a gente vai passando por ela. Então, aqui, a Então, importância da lei seca em provas discursivas. Viviane, para mim, eu gostava muito de o que eu pudesse fundamentar em lei seca, eu fundamentava. E para você aqui, como é que foi? Qual a importância aqui para você? inicialmente, eu não tinha essa perspectiva dessa importância da lei seca na segunda fase. Hum, Eu achava que a segunda fase era o quê? Conceitos doutrinários, doutrina, aprofundamento e jurisprudência. hum, Até que um belo dia, eu me deparei com um post de uma aprovada, que eu não lembro agora hum. quem foi, e ela dizendo, olha, tem questões que exigem apenas que vocês fundamentem na lei seca. Aí eu, como assim, gente? Né? Tomei aquele baque, aquele choque. Aí depois, praticando e tudo, fui vendo que eu estava pecando muito em não citar os artigos de lei nas minhas respostas. Eu sempre perdia pontos por isso, nas correções dos cursos que eu fazia. Então, Então, eu assim, tive que me adaptar. você tipo, tinha pergunta subjetiva, exigia algum tipo de fundamentação legal, ou às vezes a pergunta era diretamente isso, e aí você não Isso. fundamentava, às vezes sabia a resposta, mas não fundamentava exatamente a lei seca, e aí perde Exatamente. Aí pontuação. perdia pontos, mas assim, no treino ainda, Tem né? como mostrar isso aqui na No momento prática? do treino. Eu vi que tem um exemplo bem interessante aqui, né, na sua Isso, postagem, né? Posso passar aqui? isso. Pode? Vamos lá. Isso aqui é uma prova subjetiva, não foi do TJ do Maranhão, né? 2022. Exato, foi a prova que eu fui aprovada. Hum, Essa foi acho que foi a única questão que tinha, que era a literalidade da lei seca. Era hum, abrir o vadimeco no Código Florestal e sair escrevendo o que tinha escrito ali. perfeito. Então, eu vou até ler aqui, ó. Sabendo que o Código Florestal determina que todos os imóveis rurais devem manter área de título de reserva legal, redige um texto a respeito desse título, abordando os seguintes aspectos, com base, ainda bota, né? Com base na disposição do Código Florestal. Então, todas essas Exato. respostas estavam presentes no Código Florestal, era isso. Exatamente. Todas estavam. Era só transcrever o que estava escrito ali. Então, o conceito e funções da reserva legal, lá, tipo de vegetação, que deve compor a reserva legal, responsável por sua conservação, modalidades de exploração econômica mediante manejo sustentável da vegetação florestal da reserva legal e respectivos requisitos ou diretrizes a serem observados. Quer que eu passe Isso. o próximo tópico? Tá me dizendo aqui, tá? Pode. Aí o próximo tópico é justamente o espelho, né? Do que era Certo. exigido que o candidato colocasse. E pode ver aí, olha, ele fala Hum, o artigo 3º do Código Florestal, que define a reserva legal, aí depois a questão do hum. quem é que deve preservar essa reserva legal, que está descrito no artigo 17, como é que se dá o manejo, a exploração da reserva florestal, que está descrito no artigo 20, aí está falando de manejo e tal. Enfim, era transcrever o que tinha escrito A lá. modalidade aqui, né? As É, diretrizes, 1, 2, 3 do artigo 22, né? isso. E depois o artigo 23, ou seja, era só você encontrar, na verdade, o. Exato. Aí isso é um dos tópicos que eu mencionei aí na legenda do post, né? Que a pessoa tem que ter a familiaridade com o vade-mecum para poder encontrar o que tá, onde está a resposta. É, pode falar. Aconteceu comigo no TJ São Paulo. Uma das questões discursivas perguntava sobre se o administrador judicial, na recuperação judicial, poderia negar vigência a uma cláusula de arbitragem. Hum, E eu simplesmente não encontrei onde estava a fundamentação. hum. Então, assim, eu fui pelo feeling e dei a resposta correta, mas eu não fundamentei no artigo, entendeu? E no espelho pontuava a fundamentação no artigo. Quer dizer, isso eu percebia também, Vivi, que era o seguinte: você às vezes não precisa memorizar tudo, mas assim, uma leitura te dá um direcionamento. Tá mais ou menos por aqui, tá mais ou menos por ali. Isso, Uma coisa que eu fazia exatamente. também era usar o índice remissivo, também às vezes me ajudava para Uhum. encontrar eh, o fundamento legal
em vários diplomas legais. Então, tipo, escrito Isso, uma palavra-chave que era relevante, ele traz vários fundamentos isso. legais relacionados, eu pegava lá e colocava Aham, também. Vou passar aqui pronto, para frente, viu, o próximo. certo. Direito empresarial. Pronto, esses aspectos aí que foram questionados nessa pergunta também estão no Código Civil. Então, essa foi minha primeira prova discursiva, né, do TJ Hum. Minas. Aí eu lembrei, né, do que eu tinha lido e pensei, bom, vou transcrever o que está no Código Civil. E saí escrevendo tudo. Aí você pode ver, aí no próximo quadro tem o espelho da banca. Queria saber a responsabilidade dos sócios, né? Isso, Em relação à cessão de cotas, retirada, exclusão e morte dos sócios e dissolução solução irregular. irregular. Aí eu pode ver que todos os tópicos estão fundamentados nos artigos do Código Civil. Seção de cotas, né? Artigo 1057. É. E ele vai Aí eu pontuando. praticamente saí transcrevendo lá o que tinha no Ah, isso, código isso, é- com a isso é o letra. espelho e a sua nota, né? Não, isso aí é só o espelho. A minha nota. Tá do lado Não aqui, estou nota. lembrada agora. É justamente a minha nota. Então aqui valia Exato. 0,1, você fez 0,1, aqui valia Isso. 0,2, É verdade. É meu espelho 0,2, mesmo. não é isso? Isso, É. exato. Aí, olha, para você ver, né? Hum, Citei tudo bonitinho, pontuei ali certinho. Aí hum, teve um aí que eu não pontuei nada, devo ter esquecido de falar, não lembro. Enfim. Perfeito. E aí vem somando a pontuação, ou seja, mas estava aqui 1057, 1029, É, 1031. todos esses questionamentos que fizeram lá nessa Hum. questão estavam na lei seca, no Código Civil. Então eu abri o código e saí escrevendo. Mas você só escreveu o código, né? Nem precisou florear, não. Exato, até porque não tinha espaço. O espelho era gigantesco e eles só deram 25 linhas para a gente escrever. Entendi. Perfeito. Esse, Vou passar esse é a um dos próxima aqui. problemas também da discursiva. É. Pronto, pode passar. Aí isso aí foi uma prova que eu não fiz, que Hum. foi a do TJ Goiás, mas aí eu peguei como exemplo de como a FGV pontua expressamente a menção aos dispositivos legais nas respostas. Ah, perfeito. Então, Aí, cada ó, um pode desses ver tópicos aí. aqui é uma pontuação específica, tipo, colocou esse Isso, artigo, colocou esse artigo. Isso, exato. Aí, ó, tá ali escrito, ó, menção aos artigos 1691, 1689, e, obviamente, que eles pontuaram isso, né? Não, perfeito. Ele coloca aqui, olha, você tem que responder acolhimento da tese de nulidade com extrapolação, ou seja, um fundamento, né, extrapolação do Poder Geral Isso, de Administração dos Bens dos Filhos, e fazer as menções. Artigo exatamente. 1691, parágrafo único, 1689, parágrafo segundo do Código Civil, interpretação teleológica dos dispositivos. Tinha que constar essa ideia aqui e esses artigos para você ter a pontuação máxima, né? Aqui embaixo a mesma Exatamente. coisa, em relação à rejeição de tese de Exatamente. impenhorabilidade da questão, né? Para você fazer a pontuação. Exato. Teve uma coisa interessante que aconteceu também no Volta. TJ São Paulo, Aqui, volta aqui. que... Qual a próxima? Não, já é um parênteses. Diga. Que uma das perguntas versava sobre o Decreto-Lei 911, que Hum. muita gente não tem familiaridade, né? Que é o da alienação fiduciária de bens móveis. E depois da prova, o pessoal comentando nos grupos, muita gente não encontrou ele no Vadimeco. Então não Não, conseguiu não, responder, porque as perguntas eram sobre o Decreto-Lei. mas ele não encontrou porque ele não estava no ADMEC ou não encontrou o decreto? Ele estava no Vadimeco, mas Estava as no pessoas não ADMEC, né? encontraram. Porque teve Aham, uma vez, eu tenho uma história boa. Um amigo meu comprou um código da. Não vou dizer a marca não para não prejudicar ninguém. Tem um determinado Vadimeco, de uma determinada editora. E aí aham. ele foi para prova discursiva e eu acho que tinha prática também. E ele precisava de uma lei, de um decreto específico. Não tinha no Vadimeco. Ah, meu Deus do céu, isso aí Não é tinha. grave, viu? Eu Isso é procurei grave. tudo, procurei. Não tinha. Aí depois eu fui na livraria, depois da prova, né? Ver que o Vadimeco não tem. Ele achou outro que tinha. Ele disse, agora eu só vou com esse outro aqui, que era bem maior, né? Então, Aham. esse, tipo, é como o Vadimeco de estudante, ele segmenta, tira algumas coisas para ficar menor. Então, assim, a É, importância exato. também de você ter o Vadimeco mais completo possível, o que você precisa levar é Isso. essencial, né? Exato. E, assim, a gente leva dois, três vademecums normalmente, né? Que um tem uma coisa, o outro tem outra. A mesa fica lotada de livros. Quer comentar alguma Pronto. coisa aqui? Também aqui é a Não, mesma isso aí coisa, né? também é É justamente outro é exemplo, né? uma exato, é uma CPI, questão né? também do TJ Goiás, Hum. citando os artigos e pontuando essa menção aos artigos.
artigo 58, 71, então, ou seja, está no espelho os artigos que ele quer ver, né? Exatamente. Exatamente. Está no espelho. Pronto, perfeito. Muitíssimo interessante, né, essa conversa sobre prova discursiva, porque realmente muita gente pensa que, olha, eu preciso saber muita doutrina, e na verdade, para mim, por exemplo, era muita legislação e jurisprudência, porque geralmente eles queriam saber casos práticos que aconteceram e muito de Uhum. fundamentação legal, né? Muito de Pois é. fundamentação legal. Até porque a Uhum. jurisprudência, quando eles decidem, né, o STF e o STJ é recheado de dispositivos legais e as interpretações correlatas, né? Então, acho que Exatamente. vão exigir da gente a mesma coisa, né, quando faz concurso. Excelente. Quer pontuar mais alguma coisa interessante aí sobre a legislação, a comparação com doutrina? Uhum. Você tem um material que, assim, que é espetacular, que é a doutrina sintetizada que você sintetizou. Eu sei que você também, em É. aspectos específicos, né, traz aspectos da legislação que é relevante, né? Exatamente. O material foi feito pensado em trazer aspectos doutrinários, né? Classificações, conceitos, natureza jurídica dos institutos. Mas, obviamente, que eu também fiz citações de lei, né? Correlatas àqueles assuntos, até para ficar o melhor entendimento, e também da jurisprudência correlata. Então, assim, não é um material todo inflado com legislação, mas tem pontualmente algumas menções a dispositivos legais. Perfeito. Viviane, excelente esse nosso bate-papo sobre a importância da lei seca nas provas discursivas. E você que achou interessante esse vídeo, gostou, pode deixar aqui um comentário, pode mandar mensagem para mim, para a Viviane, se quiser tirar alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Grande abraço a todos.